Você já se pegou tentando lembrar o que comeu no café da manhã, mas se lembrando vividamente de um evento da infância? Esse curioso fenômeno em que memórias distantes permanecem cristalinas enquanto as recentes desaparecem, destaca a natureza enigmática da memória humana. Nossos cérebros, maravilhas da engenharia biológica, possuem a notável capacidade de capturar, armazenar e recuperar informações, moldando nossas percepções, experiências e próprias identidades. Mas como esse processo complexo se desenrola? Como o cérebro transforma experiências fugazes em lembranças duradouras? Junte-se a mim enquanto mergulhamos no fascinante mundo da neurociência para desvendar os mistérios da memória. Imagine o cérebro como uma vasta e intrincada rede de rodovias de informação, constantemente pulsando com atividade. Cada experiência sensorial, o aroma de um café fresco, as cores vibrantes de um pôr-do-sol, a melodia de uma música favorita, desencadeia uma cascata de sinais neurais que percorrem esses caminhos. Nossos sentidos atuam como portais, capturando informações do mundo externo e convertendo-as em sinais elétricos e químicos que o cérebro pode entender. Esses sinais percorrem circuitos neurais especializados, cada um responsável por processar diferentes tipos de informação. A jornada da sensação à memória começa quando a informação sensorial atinge as áreas de processamento sensorial do cérebro. Aqui os dados brutos são analisados, categorizados e integrados ao conhecimento existente. Essa fase inicial de processamento é crucial para filtrar informações irrelevantes e focar no que é importante. Como um bibliotecário habilidoso organizando meticulosamente os livros, o cérebro seleciona um fluxo constante de dados sensoriais, priorizando-os e preparando-os para o armazenamento. Nas profundezas do lobo temporal medial do cérebro, encontra-se uma estrutura em forma de cavalo marinho chamada hipocampo, um ator fundamental na formação de novas memórias. Pense no hipocampo como o codificador de memória do cérebro, responsável por converter memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Quando experimentamos algo novo, o hipocampo entra em ação, conectando diferentes aspectos da experiência, imagens, sons, emoções e pensamentos, para criar um traço de memória coeso. No entanto, o hipocampo não age sozinho. O córtex, a camada externa do cérebro responsável por funções cognitivas superiores, desempenha um papel crucial no armazenamento e recuperação de memórias de longo prazo. À medida que as memórias são consolidadas, elas gradualmente se deslocam do hipocampo para várias regiões do córtex para armazenamento de longo prazo. Essa interação complexa entre o hipocampo e o córtex garante que nossas memórias não sejam apenas formadas, mas também preservadas ao longo do tempo. Seção 4. Impressões fugazes versus lembranças duradouras. Memória de curto e longo prazo. Nem todas as memórias são criadas iguais. Memórias de curto prazo são como um bloco de notas mental, retendo informações por segundos a minutos, essencial para tarefas diárias, como lembrar um número de telefone. Memórias de longo prazo armazenam informações por anos, repositório de nosso conhecimento e experiências. Envolve mudanças físicas no cérebro, fortalecendo conexões neurais. Repetição e significado emocional são cruciais para a memória. Seção 5. O poder da emoção. Gravando memórias no cérebro. As emoções agem como poderosos amplificadores de memória, deixando marcas duradouras em nossas mentes. Pense em uma época em que você vivenciou um evento particularmente feliz ou traumático. É provável que os detalhes desse evento estejam gravados vividamente em sua memória. Isso ocorre porque a excitação emocional desencadeia a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol, que aprimoram os processos de formação da memória no cérebro. A amígdala, uma pequena estrutura em forma de amêndoa localizada nas profundezas do cérebro,
desempenha um papel crucial no processamento das emoções e em sua ligação com as memórias. Quando nos deparamos com situações emocionalmente excitantes, a amígdala sinaliza ao hipocampo para fortalecer a codificação da experiência, tornando mais provável que seja lembrada. Isso explica porque eventos carregados de emoção, tanto positivos quanto negativos, tendem a ser mais memoráveis do que os mundanos. Seção 6. Sono. O consolidador de memória noturno do cérebro. Enquanto dormimos pacificamente à noite, nossos cérebros trabalham duro, consolidando memórias e fortalecendo as conexões entre os neurônios. O sono desempenha um papel vital na consolidação da memória. O processo de transferir informações do armazenamento de curto prazo para o de longo prazo. Durante o sono, o hipocampo reativa as memórias, repassando-as ao córtex para armazenamento de longo prazo. Estudos mostraram que dormir o suficiente depois de aprender algo novo pode melhorar significativamente a retenção da memória. A privação do sono, por outro lado, prejudica a consolidação da memória, tornando mais difícil lembrar das informações. Isso destaca a importância de priorizar o sono para uma função cognitiva ideal e desempenho da memória. Seção 7. Dominando a memória, dicas para uma mente mais afiada. Embora nossos cérebros sejam notavelmente hábeis em armazenar informações, há coisas que podemos fazer para aprimorar nossas habilidades de memória. Aqui estão algumas dicas práticas para aguçar sua mente. Preste atenção. Concentre-se no que você deseja lembrar, minimizando as distrações. Pratique a recordação ativa. Teste a si mesmo regularmente sobre o material que deseja aprender. Use mnemônicos. Crie auxiliares de memória, como acrônimos ou rimas. Conecte novas informações ao conhecimento existente. Relacione novos conceitos ao que você já sabe. Durma o suficiente. Procure dormir de 7 a 8 horas de sono de qualidade por noite. Gerencie o estresse. O estresse crônico pode prejudicar a função da memória. Ao adotar essas estratégias, podemos aproveitar o poder de nossos cérebros e melhorar nossa capacidade de aprender, lembrar e recordar informações de forma eficaz. O cérebro humano é um órgão extraordinário, em constante evolução e adaptação. À medida que continuamos a desvendar os mistérios da memória, ganhamos insights valiosos sobre o funcionamento de nossas mentes e desbloqueamos o potencial para aprimorar nossas habilidades cognitivas. Portanto, abrace o fascinante mundo da neurociência e embarque em uma jornada de aprendizado ao longo da vida e domínio da memória. Seção 7. Dominando a memória, dicas para uma mente mais afiada. Embora nossos cérebros sejam notavelmente hábeis em armazenar informações, há coisas que podemos fazer para aprimorar nossas habilidades de memória. Aqui estão algumas dicas práticas para aguçar sua mente. Preste atenção. Concentre-se no que você deseja lembrar, minimizando as distrações. Pratique a recordação ativa. Teste a si mesmo regularmente sobre o material que deseja aprender. Use mnemônicos. Crie auxiliares de memória, como acrônimos ou rimas. Conecte novas informações ao conhecimento existente. Relacione novos conceitos ao que você já sabe. Durma o suficiente. Procure dormir de 7 a 8 horas de sono de qualidade por noite. Gerencie o estresse. O estresse crônico pode prejudicar a função da memória. Ao adotar essas estratégias, podemos aproveitar o poder de nossos cérebros e melhorar nossa capacidade de aprender, lembrar e recordar informações de forma eficaz. O cérebro humano é um órgão extraordinário, em constante evolução e adaptação. À medida que continuamos a desvendar os mistérios da memória, ganhamos insights valiosos sobre o funcionamento de nossas mentes e desbloqueamos o potencial para aprimorar nossas habilidades cognitivas. Portanto, abrace o fascinante mundo da neurociência e embarque em uma jornada de aprendizado ao longo da vida e domínio da memória.
Sessão 7. Dominando a memória, conta dicas para uma mente mais afiada. Embora nossos cérebros sejam notavelmente hábeis em armazenar informações, há coisas que podemos fazer para aprimorar nossas habilidades de memória. Aqui estão algumas dicas práticas para aguçar sua mente. Preste atenção. Concentre-se no que você deseja lembrar, minimizando as distrações. Pratique a recordação ativa. Teste a si mesmo regularmente sobre o material que deseja aprender. Use mnemônicos. Crie auxiliares de memória, como acrônimos ou rimas. Conecte novas informações ao conhecimento existente. Relacione novos conceitos ao que você já sabe. Durma o suficiente. Procure dormir de 7 a 8 horas de sono de qualidade por noite. Gerencie o estresse. O estresse crônico pode prejudicar a função da memória. Ao adotar essas estratégias, podemos aproveitar o poder de nossos cérebros e melhorar nossa capacidade de aprender, lembrar e recordar informações de forma eficaz. O cérebro humano é um órgão extraordinário, em constante evolução e adaptação. À medida que continuamos a desvendar os mistérios da memória, ganhamos insights valiosos sobre o funcionamento de nossas mentes e desbloqueamos o potencial para aprimorar nossas habilidades cognitivas. Portanto, abrace o fascinante mundo da neurociência e embarque em uma jornada de aprendizado ao longo da vida e domínio da memória.